O Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos é tradicionalmente um momento para a família e comida. As crianças americanas costumam aprender que a tradição remonta aos peregrinos, que ajudaram a estabelecer a colônia de Plymouth em 1620, onde hoje é Massachusetts. Conforme a história continua, os amistosos índios americanos apareceram para ensinar os colonos em dificuldades como sobreviver no que os europeus chamam de Novo Mundo. Então, todos se reuniram para celebrar como uma grande festa, em 1621. O Dia de Ação de Graças de 2021 marcaria o 40º aniversário daquele primeiro Dia de Ação de Graças americano. Mas, na realidade, as festas de Ação de Graças são anteriores a Plymouth e a paz celebrada naquele dia era tênue. A verdadeira história por trás do feriado é tão sombria, na verdade, que algumas pessoas estão repensando como celebram um feriado, ou até mesmo se há motivo para celebrar. Colonos em Berkeley Hundred, onde é a Virgínia, celebram sua chegada com um Dia de Ação de Graças já em 1619, embora a refeição provavelmente foi um pouco mais do que algumas ostras e presunto. Décadas antes disso, colonos espanhóis e membros da tribo Seloi partiram o pão na Flórida com carne de porco salgada, grão de bico e uma missa em 1565. A definição moderna de ação de graças gira em torno de comer peru, mas esta era mais uma ocasião para observância religiosa nos séculos anteriores. Os peregrinos provavelmente considerariam seu sóbrio dia de oração de 1623 o primeiro dia de ação de graças real. Outros apontam 1637 como a verdadeira origem do dia de ação de graças, já que o governador da colônia da Bahia de Massachusetts, John Winthrop, declarou um dia para celebrar os soldados coloniais que acabaram de massacrar centenas de homens, mulheres e crianças da tribo indígena de Pequot. Independentemente disso, a narrativa popular do Festival da Colheita Inicial é o que sobreviveu, graças a Abraham Lincoln. O feriado duradouro também quase apagou da nossa memória coletiva o que aconteceu entre os Wampanoags e os ingleses uma geração depois. Massasoit, o chefe supremo dos Wampanoags, aliou-se aos colonos ingleses depois que Plymouth foi estabelecida e lutou com os recém-chegados contra os franceses e outras tribos locais. No outono de 1621, os peregrinos celebram a sua primeira colheita bem-sucedida com tiros de canhões em Plymouth, Massachusetts. O barulho alarmou os Wampanoags que foram investigar. É assim que os nativos passaram a ser presentes no Dia de Ação de Graças, diz Ramona Peters, oficial de preservação histórica da tribo Mashpee Wampanoag, que sugere que pinturas retratando nativos americanos sentados em uma refeição abundante e harmoniosa com famílias coloniais são basicamente uma mentira. Os Wampanoags não tinham certeza se o que estavam sendo contados era realmente verdade, então ficaram por ali alguns dias. Eles acamparam do lado de fora, diz Peters. Mas a paz entre colonos e Wampanoags não durou. Conforme milhares de colonos ingleses se mudaram para Plymouth, assumindo mais terras, as autoridades afirmaram controle sobre a maioria dos aspectos da vida Wampanoag, de acordo com o contato histórico, povos indígenas e colonos no nordeste dos Estados Unidos de hoje. Um estudo estimou que doenças trazidas por colonos já haviam reduzido a população indígena da Nova Inglaterra em 90% em 1620. Os Wampanoag continuaram a morrer do que os colonos chamavam de febre indiana, uma doença desconhecida trazida pelos primeiros colonizadores europeus. Quando o filho de Massasoit, Metacomet, conhecido pelos ingleses como Rei Philip, herdou a liderança, as relações haviam se desgastado. Seus homens foram executados pelo assassinato do intérprete Puntapoag e cristão convertido John Sassamon, desencadeando a Guerra do Rei Philip. Os guerreiros Wampanoag responderam com ataques e a Confederação da Colônia da Nova Inglaterra declarou guerra em 1675. A guerra foi sangrenta e devastadora. O professor da Montclair State University, Robert E. Cray, Jr., disse que esse número de mortos pode ter chegado a 30% da população inglesa e metade dos nativos americanos na Nova Inglaterra. Metacomet foi decapitado e desmembrado e os colonos empalaram sua cabeça em uma estátua para exibir por 25 anos. A guerra foi apenas uma de uma série de conflitos iniciais brutais entre nativos americanos e colonos na Nova Inglaterra, Nova York e Virgínia. Apenas em 1863, durante a Guerra Civil,
o Dia de Ação de Graças se tornou um feriado nacional. O presidente Abraham Lincoln promoveu uma narrativa idealista do Dia de Ação de Graças por razões estratégicas. Uma mulher chamada Sarah Josepha Haley, editora de uma influente revista feminina, ajudou a convencer o presidente Lincoln de que o feriado nacional de Ação de Graças ajudaria a unir o país devastado pela guerra. Foi um movimento sociopolítico tentar unir o Norte e o Sul após a Guerra Civil para esse feriado nacional, disse Peters, da tribo Mashpee Wampanoag. Foi ideia deles este feriado nacional se chamar Dia de Ação de Graças, e a sua popularidade cresceu com o tempo. Mas foi uma jogada muito inteligente estabelecer algo para unir as famílias. Durante a Guerra Civil, muitas famílias se dividiram ao meio, irmãos contra irmãos. Um foco recentemente renovado na justiça racial nos Estados Unidos tem algumas pessoas dizendo que é hora de reavaliar o significado e a celebração do Dia de Ação de Graças. E as reflexões sobre o Dia de Ação de Graças não são novas. Os índios americanos unidos da Nova Inglaterra vêm lamentando publicamente o Dia de Ação de Graças há décadas. Frank James, um ativista Aquinnah Wampanoag, que ajudou a estabelecer um Dia Nacional de Luto em 1970, chamou as boas-vindas do Wampanoag aos colonos ingleses de talvez nosso maior erro. No Dia Nacional do Luto, os nativos americanos se reúnem em Plymouth, Massachusetts, para um dia de lembranças. Orações e discursos acontecem acompanhados por tambores antes dos participantes marcharem pelo distrito histórico de Plymouth. Os participantes do Dia Nacional do Luto homenageiam os ancestrais nativos e as lutas dos povos indígenas para sobreviver hoje. É um dia de lembrança e conexão espiritual, bem como um protesto contra o racismo e a opressão que os nativos americanos continuam a experimentar. Peter diz que os nativos comemoram uma série de ações de graças ao longo do ano, em ocasiões quando certas safras chegam e um determinado peixe retorna para desovar. Agradecer é uma grande parte da vida espiritual dos membros Wampanoag, acrescenta ela. Eles agradecem pela saúde, pela terra, pela vida dos recém-nascidos, pelo mar e por muitas outras coisas. Quer ficar por dentro de mais curiosidades dos Estados Unidos? Inscreva-se agora no nosso canal. Grupos Noé, o portal de apoio à comunidade brasileira.